Fala turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver tipologias de pesquisa, né? É um ponto aí da nossa seção de metodologia do projeto, né? O primeiro passo para a gente elaborar nossa metodologia é saber o enquadramento da sua pesquisa, onde sua pesquisa se encaixa. Lembrando que a metodologia não é só isso, não é só tratar da tipologia de pesquisa. O objetivo da metodologia é você apresentar como que o trabalho foi feito, né? Qual a amostra, qual a população, de onde você coletou os dados, quem você utilizou para estar fazendo aquela análise, como que aquela análise será feita, tranquilo? Então, na metodologia, basicamente, a gente vai informar esses comos, né? Como que o trabalho está sendo realizado. Mas antes de apresentar isso, vocês podem observar aí nas leituras dos artigos que os primeiros parágrafos eles envolvem a metodologia, a tipologia de pesquisa que trata basicamente aqui na nossa área, né, que é ciências contábeis, as tipologias quanto aos objetivos, aos procedimentos e quanto à abordagem. Tranquilo? A gente vai ver aqui, antes de adentrar nessas tipologias de fato, a gente vai ver que não existe um modelo único de tipologia. Ao longo aí da história, diversos autores foram propondo aqui tipologias e agrupamentos para que se fosse identificado. A gente vai utilizar um modelo específico, né, que é o que eu falei aqui, e no final eu trago um quadro resumo que vocês podem utilizar para vocês, tá bom? E quanto às fontes de informação, tranquilo? A gente não vai trabalhar com nenhum dos três, mas percebam que tem alguns deles que são comuns, né, como por exemplo, quanto aos objetivos, né, que no geral é explicativa, exploratória e descritiva, não é isso? Quanto aos procedimentos, aqui tem vários parecidos, né? E o que a gente vai trabalhar também é quanto à abordagem, que trata-se de quantitativo e qualitativo. Tá legal? Vamos aqui, ó. Primeiro, quanto aos objetivos, que é o mais comum. Calma que no final apresenta um quadro, né, explicando melhor cada um deles. Quanto aos objetivos, diante da necessidade de definir, né, essa estratégia, esse caminho da pesquisa, o estudante, vocês podem enquadrar o seu trabalho, seja ele exploratório, descritivo ou explicativo. Portanto, o que vai determinar qual a tipologia do seu trabalho não é você que escolhe, é o seu problema de pesquisa, né? Então, dependendo dos seus objetivos, lembrando que o objetivo ele responde ao problema de pesquisa, né? É bem semelhante ali no objetivo geral e problema de pesquisa. Então, dependendo do seu objetivo, você vai deduzir aí que sua pesquisa é descritiva, que ela é exploratória, que ela é explicativa. Tranquilo? Vamos entender cada uma delas aqui? Pesquisa exploratória. Gil, ele diz o seguinte, ó, ele destaca que a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. E essa pesquisa ela é realizada, sobretudo, quando o tema escolhido é pouco explorado. Então, marquem isso daqui, ó. Quando o assunto que vocês estão estudando é pouco explorado, é difícil você afirmar alguma coisa nesse primeiro momento, não é verdade? Então, isso é uma pesquisa exploratória. Isso aqui só me remete a essa tipologia de pesquisa, né? Claro que aqui estou usando um exemplo muito exagerado, mas só me remete ao Charles Darwin, quando foi elaborar lá a sua teoria, que ninguém tinha estudado sobre aquilo, ele foi lá nas Ilhas Galápagos e propôs aquela teoria, né? Então perceba que nesse estudo exploratório é um tema novo, que pouca gente ou ninguém estudou, né? E que normalmente ele não vai ser um estudo quantitativo, vai ser um estudo qualitativo, porque você está conhecendo aquilo naquele momento, né? Você não tem dados sobre aquilo. E se eu não tenho muitos dados, eu não tenho muito como fazer um estudo quant, não é verdade? Então, ó, alguns pontos. Normalmente há pouco conhecimento sobre a temática, e esse estudo ele é capaz de proporcionar maiores informações sobre o assunto a ser investigado. Turma, normalmente não vai ser o caso da gente o estudo exploratório. Tranquilo? Normalmente não vai ser o nosso caso. Por quê? Quando a gente for estudar um tema aqui na graduação, é muito comum que esse tema já tenha sido estudado por outras pessoas. Até porque nós nos baseamos para elaborar o nosso projeto em outros trabalhos. Não é isso? Então, normalmente não é o caso. Ah, professor, mas eu estou estudando um tema aqui em Roraima que ninguém estudou esse tema aqui em Roraima. Tá, mas o tema não é novo. Você mudou a amostra da pesquisa, mas o tema continua
já é de conhecimento. Inclusive, você pode até comparar os resultados daqui de Roraima, daqui de Boa Vista, com outros estados, com outros municípios, né? Então, já se tem dados sobre isso, já se tem algum conhecimento sobre isso, conceitos pré-definidos já sobre essa temática, beleza? Normalmente, exploratória não vai ser o seu caso. Partindo aqui para outra tipologia, descritiva, né? Ela tem como principal objetivo, como o nome diz, descrever características de determinada população ou fenômeno, né? Então, estou estudando aqui Roraima, estou estudando algo que acontece por aqui, ou algum grupo de pessoas, empresas, por exemplo. Então, aqui eu quero descrever as características dessas pessoas, dessas empresas, ou descrever esse fenômeno. O porquê que isso acontece aqui em Roraima, né? O porquê que isso acontece no grupo de alunos da universidade, ou nas prestações de contas eleitorais. Eu lembro aqui que tinha alguém que queria falar sobre isso. Então, normalmente a pesquisa descritiva é o que vai se encaixar nos trabalhos de vocês. E aqui eu posso ter tanto pesquisas qualitativas como quantitativas, tá bom? Nesse contexto, descrever significa o quê? Identificar, relatar e comparar entre outros aspectos. Normalmente os trabalhos de vocês vão fazer isso. Vai identificar, eu lembro que alguém ia trabalhar sobre transparência, né? Então vocês vão identificar o índice de transparência do município, do estado, ou da prefeitura, ou do conselho, quer que seja, né? Isso aí vai depender do objeto de pesquisa de vocês. Então vai identificar isso, vai apontar, vai relatar esses dados e vai fazer comparativos com outros municípios. Compara grupos, né? Por exemplo, quando a gente analisa empresa, eu posso comparar setores diferentes e por aí vai. Tranquilo? Então, essa tipologia de pesquisa aqui, turma, é a que mais vai se encaixar para vocês. Configura-se como um estudo intermediário entre pesquisa exploratória e explicativa. E aqui a gente já tem um bom sinal, né? Pesquisas de temas muito novos, normalmente está lá como exploratório, a tipologia exploratória. Estudos descritivos que não aprofundam tanto, mas o tema não é novo, são pesquisas descritivas. Já uma pesquisa explicativa é um estágio mais avançado daquela temática, né? É quando você busca as respostas para aqueles fenômenos, para aquela população, né? Andrade diz o quê? Que a pesquisa explicativa é um tipo de pesquisa mais complexo, pois além de registrar, analisar e classificar e interpretar, que é o que a descritiva faz, né? Esses fenômenos, ele procura identificar os fatores. Além de falar, além de descrever, ele identifica o porquê, né, e como que isso está acontecendo. Por que aconteceu de a prestação de contas de determinado político ser assim ou assado? Por que os alunos, entende? Ele extrapola a parte de descrição. Ele vai buscar explicar aquele fato, explicar aqueles resultados, tranquilo? Então, essa pesquisa aqui ela é mais avançada, ela busca aprofundar o conhecimento da realidade, procurando uma razão para aquele fenômeno ou para aquela população. Tranquilo? Aqui, eu costumo dar um exemplo, né, que foi até um trabalho da gente, que os alunos, eles queriam estudar a perícia contábil, analisar algo relacionado à perícia contábil. E aí, o seguinte, a gente identificou nos resultados do trabalho algo, né, que foi interessante. E vamos supor que a gente quisesse estudar algo dentro de perícia contábil e a gente quisesse fazer um estudo exploratório. Então, um estudo exploratório seria algo como compreender aqui a relação entre essas duas variáveis, né? A mudança da legislação, aconteceu a mudança recentemente, se não me engano, em 2016, né? E os atributos do perito. O que é que essa mudança, qual a relação entre essas duas coisas? Entre a mudança da legislação e o atributo do perito. O que é que o perito precisa para desenvolver aquela atividade? Já uma pesquisa descritiva são apresentados o quê? Fatos, comportamentos de determinada população. Por exemplo, aqui eu vou explicar, né, que o perito, buscando se alinhar à mudança de legislação, eu vou descrever um pouco mais essa relação. Tranquilo? Já a pesquisa explicativa, ela identifica os fatores que determinam isso, que foi o caso do nosso trabalho, né? Que ele, apesar de não ter sido explicativo, a gente quase chega lá. Que a gente primeiro fez um estudo bibliométrico,
sobre a temática, né? E a pesquisa bibliométrica, quando a gente viu lá a produção sobre estudos de perícia, a gente viu que no ano de 2016 e 2017 foi o ápice do número de publicações, né? Que as pesquisas vinham, aumentou em 2014, caiu, depois aumentou em 2016, 2017, depois caiu de novo. E aí a gente, por mais que o trabalho não possa chegar nesse resultado, a gente ali acreditou e colocou isso nas conclusões, né? E aí é um detalhe, né? Isso já é para outro semestre, já é para TCC2. Em TCC1 a gente vai tratar até metodologia. TCC2 lá com seu orientador você vai fazer os resultados, coletar, analisar e concluir seu trabalho. Então, a parte de resultados, turma, a gente tem que ser fiel aos resultados do trabalho, aos dados que foram coletados. Já na conclusão é o espaço do autor, né? O seu espaço, é onde você vai colocar a sua opinião. E lá na conclusão a gente colocou isso, né? Que acredita-se, a gente não pode categorizar e bater firmemente que é isso, né? Mas acredita-se que a mudança de legislação foi o que impactou na produção acadêmica, né? Foi o que impactou a busca por pesquisar mais sobre essa temática, que era um tema que estava caindo de produção, não tinham tantas pesquisas sobre a temática, mas quando houve a mudança de legislação, houve aí um crescimento no número de publicações. Beleza?